Cara, você olha para sua vaga, sua empresa, a posição atual que você está, você consegue ver um futuro? Você consegue ver que você tem possibilidades de crescer, mesmo que você precise desenvolver alguns pontos ali? Ou você fala assim: "Não, aqui nessa empresa é o máximo que eu cheguei e daqui eu vou para a rua"? Já aconteceu isso com você? Você está dependendo de você mesmo ou você está dependendo da sua sorte? Qual o momento que você está na sua carreira? Então, isso já aconteceu comigo algumas vezes, de eu estar um pouco estagnado, de eu não estar vendo o futuro. E no vídeo de hoje eu vou contar como eu aprendi do jeito mais difícil, que eu passei por isso, eu vou compartilhar minha experiência, uma história real com vocês, e como essa história me fez chegar como analista de dados aqui nos Estados Unidos. E para quem não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca, eu trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos, também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados, e eu criei esse canal para ajudar você a sair do zero e migrar para a sua primeira vaga em análise de dados, mesmo com esse turbilhão que estamos vivendo aí, com a inteligência artificial impactando diretamente todos os empregos focados em tecnologia atualmente. Então, se você quer se manter muito bem informado, sem pânico, sem medo, sem susto, sem desespero e passar por esse momento que nós estamos passando de uma forma sólida, tranquila e sem sustos, então já segue e já se inscreva aqui. Pessoal, quem já me conhece sabe que eu estou nesse mercado há muito tempo, eu já tenho mais de 20 anos de experiência, eu já sou um tiozinho dos dados, porque eu já tenho 40 anos de idade, eu completei em 2026, eu sou de 86, 40 anos de idade, desde os meus 18 eu trabalho registrado em empresas no Brasil, já há quase 4 anos aqui nos Estados Unidos, então eu tenho alguma bagagem para compartilhar com vocês, porque algumas vezes na minha carreira eu já me senti estagnado e como eu trabalhava com dados, trabalhava com tecnologia e pelo menos só com dados desde 2011, mas eu já trabalho, eu fiz a minha transição, comecei como operacional ali, coisa e tal, desde 2004 e fui sempre trabalhando com dados, mas só com dados exclusivamente desde 2011. Então eu já passei por essas situações algumas vezes. Então eu fui crescendo aos pouquinhos ali, sem uma orientação, mas eu sempre vi uma possibilidade e me adequava ao que precisava e conseguia uma vaguinha melhor, uma posição melhor, um salário melhor. E quando eu via que eu tinha chegado no meu limite ali, que eu não ia ter mais possibilidades, basicamente eu buscava mudar de emprego. Então, tem gente que fala assim, não, eu vou me esforçar, eu vou esperar, vou depender de fulano, fulano falou alguma coisa para mim ali, e fica esperando o fulano ali a vida inteira, e quando vê tá 40 anos fazendo a mesma coisa, na mesma empresa, coisa e tal. E isso é normal, isso depende do perfil. Tem pessoas que falam assim, meu, tá bom assim. E tem pessoas que, como eu, ficam um pouco mais inconformadas e falam assim, meu, ou eu vejo uma perspectiva de melhora, ou eu saio. São as duas possibilidades para mim. E conforme eu fui crescendo, fui mudando de empresa, vi um salário melhor, vi um cargo melhor, vi uma posição melhor, eu arrumava um emprego, pegava minhas coisinhas, agradecia, cumpria o meu aviso prévio, sempre cumpria aviso prévio, até quando eu estava de saco cheio da empresa, sempre busquei sair pela porta da frente da empresa. Mas uma vez, eu estava assim, há uns 4 anos numa posição, trabalhava numa grande empresa, salário muito bom, benefícios, era 20 minutinhos de casa, lá em Sorocaba. Cara, excelente. E eu falei assim, meu, eu tô estagnado aqui, não aguento mais fazer esse trabalho, eu preciso fazer algo diferente, porque aqui eu parei de crescer, aqui o salário é bom, coisa e tal, mas, cara, eu não aguento, não queria trabalhar em fábrica mais, estava cansado daquele ambiente de fábrica, tudo é pastelaria, tudo é de última hora, sabe? Tudo sem planejamento, tudo é culpa da logística, aí a logística quer que você resolva tudo para eles, coisa e tal. Tava meio nessa situação. E aí, gente, eu falei assim, eu vou mandar currículo. E aí falei com um amigo meu, ele falou assim, pô, Bruce, você já arrumou emprego para mim? Dá seu currículo, eu vou levar lá na empresa que eu trabalho, é uma consultoria de dados lá, coisa e tal. Cara, ele levou meu currículo e não é que me chamaram mesmo. Então fui lá, fiz a entrevista e na época eu fiz o teste em SQL, mas foi escrito à mão. E, cara, letra garranchada mesmo ali, tudo. Escrevi, passei, me chamaram e eu fui trabalhar com eles ali. E era uma consultoria muito legal ali, cara, um ambiente ali, gente, de escritório ali, sem aquele barulhão de fábrica, de coisa ali acontecendo, aquela correria, era algo tudo mais planejado, assim, cara, eu curti pra caramba, e o pessoal era mais feliz lá do que na fábrica, sabe? O pessoal fazia churrasco, fazia happy hour, aí já era em Alphaville que eu tava indo, aí no fretado o pessoal tomava cerveja, comia salgadinho,
Cara, foi uma experiência muito boa, mas quando eu olhava para o lado profissional, mesmo trabalhando, prestando consultoria para grandes empresas do Brasil, que também é uma empresa muito famosa mundialmente ali no setor de healthcare, eu via que na empresa anterior, que eu estava achando que eu estava estagnado, que não ia crescer, mas eu tinha mais desenvolvimento e mais desafios do que essa empresa consultoria. Talvez porque eu fui forjado ali no chão de fábrica ali e a gente tem que se virar com os recursos que tem. Então, basicamente, eu acabei desenvolvendo mais na empresa anterior, que eu estava meio me sentindo estagnado. E eu falei assim, cara, eu preciso mudar porque esse salário aqui é melhor que a empresa anterior, coisa e tal, mas as atividades não estão atendendo minhas expectativas, né? E eu falei, ah, vou mandar currículo, coisa e tal, vai que se eu achar outra coisa melhor. Só que não sei como uma recrutadora, uma headhunter entrou em contato comigo, começou a conversar comigo sobre análise de dados, falou que tinha uma proposta muito boa, se eu não queria ouvir. Eu falei, pô, casou com o momento aqui, né? E peguei, conversei com ela, depois fui conversar com o gestor pessoalmente, né? E aí cheguei lá para trabalhar com o gestor, inclusive era numa fábrica de novo, e era uma empresa que ainda é a maior do segmento no Brasil e uma das maiores do mundo. E o gestor era muito visionário, cheio de ideia, cheio de história para contar, de projetos, de visão, assim. Cara, eu falei, meu, é essa vaga. E ele, que você vai ser um cientista de dados, que vai gerir os projetos de dados aqui. E eu falei, cara, é isso, eu preciso me sentir mais desafiado aqui. É o que me move, né? É o que dá aquela motivação em mim ali, né? Eu fiquei muito feliz, coisa e tal. E aí voltei para aquela empresa que eu tava, agradeci as donas, porque a gente tinha um encontro, um relacionamento direto com as donas mesmo ali, que eram excelentes pessoas, assim. E pedi minhas contas, cumpri meu aviso prévio, fiquei lá certinho para não prejudicar elas, coisa e tal, né? Não prejudicar o cliente também, o que é muito importante. E comecei a trabalhar nessa empresa. Gente, quando eu cheguei nessa empresa, o RH já era tão desorganizado, não sei se é porque era o RH da fábrica, assim, mas a experiência já foi horrível desde o início, sabe? Os ônibus que pegavam a gente lá em Sorocaba e levava a gente até Araçariguama ali, gente, era uma sucateira, assim, coisa horrível mesmo ali, sabe? Muito desconfortável. Então, ficava uma hora indo de ônibus ali, o ônibus não passava nos lugares certos, nos horários certos. Cara, então minha primeira impressão da empresa já começou no ônibus, no RH, que quando eu cheguei lá para trabalhar, já não tinha registrado eu corretamente, eu precisei ficar 15 dias em casa, sem receber, coisa e tal, sabe? Foi algo, uma primeira impressão muito horrível, mas a segunda impressão, que foi quando eu cheguei na equipe, foi pior ainda. Porque quando eu cheguei, eu vi uma equipe muito estagnada, assim, de pessoas com baixo conhecimento técnico, e, assim, as pessoas tinham um ciúmes da minha posição ali, porque eu cheguei como sênior e eles eram todos júniors, estagiários, e eram pessoas que já estavam ali há algum tempo, e vieram de outras áreas e estavam ajudando a área a evoluir. Eles estavam ajudando ali a evoluir mesmo, mas não com o conhecimento técnico necessário, digamos assim, que a vaga exigia. Então, esse gestor, ele trouxe eu justamente para ser uma pessoa ali que fosse tocar a coisa. Ele falou assim, meu, a gente vai por essa direção porque é o melhor para a gente fazer para os nossos dados, para ter boas práticas, para ter governança e por aí vai. E essa galera, assim, eu vi que teve, assim, uma resistência comigo, assim. Então, o que eu falava, eles não queriam fazer, eles não queriam compartilhar nada comigo, eles queriam que eles fizessem, eles queriam ser os donos das entregas. E aí descobriram que eu ganhava mais que eles, porque eles eram todos júniors ali e eu era sênior, né? Inclusive, isso não era culpa minha, não era culpa deles, né? Eu não tenho culpa se eu soube negociar bem a minha vaga na hora de entrar ali e eles, quando foram, não conseguiram se vender tão bem assim para o gestor, ou talvez porque realmente não tinham esse conhecimento necessário para ter esse poder de negociação. Mas era algo que rolava lá, a pessoa falava, você é sênior, você ganha, sei lá, o dobro da gente. Então rolava uns comentáriozinhos assim. Então gerou uma resistência ali muito grande ali com essa equipe, assim. E eu falei assim, com um mês, eu falei assim, gente, eu preciso sair dessa empresa. Mas eu tinha acabado de chegar. Eu tinha ficado 6, 7 meses na empresa anterior e com um mês dessa empresa, eu já sentia que eu não tinha futuro ali. Que eu, por mais que eu insistisse, eu ia ficar patinando, não ia fazer nada, e a única coisa que ia acontecer comigo é eu ser desligado. Sim, eu tinha certeza que mais dias ou menos, mais dia ou menos dias,
eu ia ser mandado embora. Essa é a única certeza que eu tinha. Então eu falei assim, cara, eu preciso arrumar um outro emprego. Eu preciso encontrar uma vaga que atenda aí os meus desejos, assim, digamos assim, para mudar, né? A minha wishlist, digamos assim. Então eu comecei a procurar uma grande empresa que pagasse mais do que eu estava ganhando naquele momento e que tivesse possibilidade de crescer profissionalmente. Enquanto isso, eu continuei trabalhando certinho nessa empresa, gente. Olha, a gente mudou, a gente saiu da fábrica que a gente estava ali em Araçariguama, fomos para a região de Pinheiros, no escritório principal, ali no Parque Vila Lobos, na verdade, né? E eu fazia entrega pra caramba, mas por dentro, assim, gente, eu, eu não via futuro ali. Quando você trabalhar num lugar que você não vê futuro, é algo muito difícil, porque eu não tinha motivação para fazer algo melhor. Eu sabia que não ia dar para virar essa chave ali, entendeu? Então, eu comecei a focar simplesmente em fazer minha entrega para continuar empregado e fazer bem as entregas e focar em arrumar outro trabalho. E aí, nesse tempo, eu fui estudar. Naquele momento, era 2017, 2018, acho que 18. Eu estava estudando na Data Science Academy, então eu já sabia Machine Learning, só que fazia tudo com R, né? Que não é a linguagem preferida, uma linguagem que eu gosto, né? E fazia com outras linguagens ali também, até com Java eu fiz alguns projetos também. Então, o meu foco foi trabalhar mais ali para aumentar o meu conhecimento técnico e começar a montar ali o meu portfólio de projetos, gente. Ou seja, eu comecei a construir ali, ter algo que eu pudesse mostrar tudo que eu sabia ali para as pessoas, falar assim, olha, eu consigo entregar isso aqui para vocês, consigo fazer isso para vocês naquela empresa que eu estava me candidatando. E aí, gente, o legal foi que quando eu estava nessa empresa e quando eu olhei para o mercado, eu sabia que eu não tinha futuro nessa empresa, eu olhei para o mercado, a primeira impressão que eu vi é que as empresas todas estavam pagando menos do que eu ganhava. E eu não queria de jeito nenhum ganhar menos do que eu estava ganhando naquele momento. Eu falei assim, pô, eu saí lá de Sorocaba, da empresa que eu gostava, fui para uma outra que era muito legal, ganhando mais, fui para essa, ganhando mais. Pô, agora eu vou dar alguns passos para trás. Eu não queria retroceder, entendeu o que eu quero dizer? Então, quando eu comecei a pesquisar, a minha lista de possibilidades diminuiu muito, né? Eu tinha muitas empresas pagando pouco e exigindo pouco também, e poucas empresas pagando muito, só que também exigiam muito. Então, eu ter passado por esse momento fez, com certeza, eu elevar meu nível técnico de uma forma assim muito acelerada, porque eu sabia que eu ia ter que melhorar muito meu conhecimento, melhorar muito a minha abordagem para eu conseguir uma vaga melhor. E isso aconteceu comigo, pessoal. E quando aconteceu, eu fiquei aproximadamente 6 meses ali, mais ou menos, buscando emprego, fazendo entrevistas. E aí eu ia bem na entrevista, e aí quando eles falavam o salário, assim, cara, eu falava assim, rapaz, do céu, será que eu vou ter que aceitar isso só para sair desse lugar que não tá sendo legal comigo? Será que eu vou ter que aceitar ganhar pouco? E eu falei assim, não, não é possível, eu não vou aceitar isso, vou melhorar uma hora, eu vou conseguir um emprego melhor. Então fui focando no meu conhecimento técnico, eu já era muito bom em SQL, eu já usava muito bem o Power BI, porque eu estava fazendo treinamentos na Impacta nessa época, então lá eu também tinha desenvolvido muita coisa em Power BI e outros conhecimentos técnicos também, outras ferramentas que a gente utilizava no mercado na época, como o Reporting Service e o MicroStrategy também, eu também já usei essas ferramentas que não sei se existem ainda hoje em dia. E eu foquei meu conhecimento em ciência de dados, resolver problemas com machine learning, estatística, usar programação, dados para resolver problemas reais de negócio e montar ali o meu portfólio. Foi aí, gente, que eu avancei em duas empresas muito legais. Uma delas era em Santa Catarina, na antiga Embraco, que agora acho que é Whirlpool o nome. E a outra empresa era a Air Liquide Brasil, que é a empresa que eu estou atualmente. Na verdade, a Air Liquide é no Brasil e ela é dona da empresa que eu trabalho aqui nos Estados Unidos atualmente. E o que foi legal, que eu avancei, gente, nas duas entrevistas e até o gestor, vi que eu realmente tinha ido muito bem nas duas, mas a empresa de Santa Catarina me chamou primeiro. Então eles falaram, Bruce, você passou, mandaram uma cartinha para mim, fiquei feliz pra caramba, coisa e tal. E aí, por educação, eu fui e mandei uma mensagem para a empresa do Brasil, de São Paulo, no caso, né? E falei para eles, olha, eu gostei muito do bate-papo, gostei muito do gestor,
Mas eu estou aceitando a proposta da outra empresa e queria sair do processo, né. Primeiro eu perguntei para eles se eles tinham uma previsão de quando que ia encerrar o processo, porque na verdade eu queria ficar com eles, né, ou eu queria ter uma outra possibilidade de escolha ali, né. E daí a recrutadora falou assim: "Olha, Bruce, a gente não tem previsão de quando a gente vai encerrar esse processo ainda". Então eu falei assim: "Ah, tudo bem, então eu estou deixando o processo, porque eu vou aceitar uma proposta que eu recebi da outra empresa", que eu tinha falado para eles que estava concorrendo a outra vaga, coisa e tal também. E aí, isso era umas 8 horas da manhã, eu tinha chegado nessa empresa que eu estava normal, né, e daí mandei a mensagem para eles, e daí umas 11 horas da manhã eles me ligaram. Aí quando eles me ligaram, eu já sabia que eles estavam querendo que eu ficasse. Então, nesse momento eu já soube que o meu valor ali já tinha aumentado. Eu falei: "Se agora eles estão vindo atrás de mim, digamos assim, o meu valor de mercado ali acabou de aumentar, porque eu acabei de rejeitar, eles falaram que e eles estavam falando que queriam eu". Então eu falei assim: "Olha, sim, eu tenho interesse, mas eu já tenho uma proposta da outra empresa, coisa e tal, né, eu queria ouvir o que que vocês têm para me dizer, coisa e tal". E acabou, gente, que eles fizeram uma proposta que foi bem melhor do que a proposta inicial, que já era melhor que a proposta que eu tinha na empresa anterior, e que cobriu a oferta da empresa lá para ir trabalhar lá em Santa Catarina, coisa e tal. E eu fiquei muito feliz com a abordagem da empresa que eles falaram assim: "Meu, eles realmente negociaram para trazer eu", porém foi uma empresa, gente, que desde o começo, assim, a visão que eu tive dos gestores, ela não mudou e, por outro lado, só melhorou com o passar do tempo, porque eu entrei nessa empresa e a gente começou a fazer tanto projeto e esses projetos me deram tanta visibilidade que eu fiquei muito conhecido na empresa e o meu portfólio de projetos aumentou tanto, gente, tanto, que eu acabei ganhando um reconhecimento internacional. Então, enquanto eu estava lá no Brasil, eu fiz apresentação para o pessoal da China, dos Estados Unidos, de outras empresas também, de outros países também. Fiz vários projetos focados em dados. Esses gestores que eu tive, eu até hoje sou amigo dos caras, porque eles me deram muita visibilidade, porque a gente tinha muita parceria ali. A empresa, assim, desde o começo, sempre me reconheceu, sempre quis que eu estivesse ali, né? Foi um grande diferencial. Então, gente, olha só, o que que eu queria dizer para vocês, que eu estava me sentindo muito estagnado e fui mudando até uma hora que eu dei um tiro no pé. Só que esse tiro no pé, eu vi que só tinha possibilidade de piorar, porque eu sabia que dali eu só poderia ser mandado embora dessa empresa. E aí foi quando eu fui buscar mais. E aí o fato de eu me sentir muito mal ali, por saber que eu não tinha possibilidade de crescer ali, que eu ia ter que arrumar outro emprego, isso me motivou a buscar um conhecimento técnico, a melhorar nas entrevistas, coisa e tal. E eu fiquei 6 meses nesse processo até eu conseguir algo melhor, e esse algo melhor me deu muita visibilidade, e essa visibilidade me colocou em projetos mais legais. Esses projetos me fizeram continuar evoluindo tecnicamente. Então, o meu SQL melhorou, o meu Power BI melhorou, porque cada vez mais eu fazia mais projetos de dados, né? Meu conhecimento em ciência de dados e em estatística melhorou também, porque cada vez mais eu fui aplicando aquilo. E tudo aquilo que eu passei na empresa anterior ali, que o pessoal realmente foi um ambiente ali, muito ruim de se trabalhar ali mesmo, digamos assim. Cara, isso foi muito compensado quando eu fui trabalhar nessa empresa. Isso me deu visibilidade até eu receber aí uma proposta de ser transferido e vir trabalhar com análise de dados aqui nos Estados Unidos. Eu já estou trabalhando com eles há 4 anos, mais 3 anos e meio aqui nos Estados Unidos já, e eu fiquei mais meio ano mais ou menos ali trabalhando remoto ali do Brasil, até preparar documentação, coisa e tal, e vim parar aqui nos Estados Unidos, vim mudar definitivamente. E aqui eu já mudei aqui de setor algumas vezes, tenho sido muito bem reconhecido por isso, é uma empresa sensacional, assim como a do Brasil também era. Tenho gostado muito de trabalhar aqui, e o legal é que eu tenho aplicado aqui o mesmo que eu aplicava lá no Brasil. E agora com a inteligência artificial, eu só estou aplicando a IA para potencializar esse meu conhecimento que eu já aplicava no Brasil, e é o mesmo conhecimento que eu estou ensinando para os meus alunos na minha formação de análise de dados. Então, se você quer aprender a analisar dados e usar a inteligência artificial junto para potencializar o seu conhecimento e você usar a IA no seu dia a dia, cara, entra hoje para a minha comunidade, a comunidade Bruce de análise de dados. O link está aqui na descrição. Eu tenho duas formações lá, uma é para você entrar no mercado e a outra é para você entrar e se destacar entre os analistas no mercado de análise de dados. Eu tenho certeza que uma vai se encaixar perfeitamente
para o seu momento. E para você que chegou até aqui, o meu muito obrigado. Deixe seu comentário se você já passou por algo assim também, como que foi. E até o próximo vídeo. Muito obrigado e ó, até mais. Valeu!